Vamos, então, convidando todos os nossos irmãos nesse momento a buscarmos a concentração, a preparação para essa atividade da noite. Vamos fechar os olhos, aqueles que assim quiserem, elevando o pensamento ao nosso Mestre Jesus, à espiritualidade superior, e rogamos bênçãos a envolver todos nós nesse instante, vindos diretamente dos protetores, da espiritualidade amiga, que possa nos abençoar, nos envolver nesse momento, e que assim tenhamos condições de manter a atenção e a concentração na atividade desta noite, e que possamos extrair dos ensinamentos de hoje lições valiosas para a nossa conduta, o nosso relacionamento com o próximo, sempre buscando, tendo em mente a boa vontade de colocarmos em prática os ensinamentos do Evangelho e assim melhorando a nossa conduta cada vez mais. Que nosso Mestre Jesus envolva todos nós com a sua bênção, com o seu amor. Abençoe ainda, mestre amigo, o expositor da noite, professor Nazil, para que possa fluir as suas palavras, a sua preparação, e que nós, de nossa parte, tenhamos condições de assimilar e compreender esses ensinamentos. Em vosso nome, mestre amigo, iniciamos o Evangelho Online desta noite. Assim seja. Bom, meu caro Rogério, obrigado, Fátima, também muito obrigado pela acolhida de sempre, e a vocês o desejo de que 2026 seja um ano repleto de realizações de natureza espiritual. As materiais, sei que todos buscam, as espirituais, às vezes, ficam um pouco para trás. Nas nossas conversas por aqui, é a primeira vez que temos pela frente, e olha que são anos tendo a chance de estar aqui nesse período, nos segundos domingos de cada mês, como regra, falando a respeito da obra que fundamenta o estudo. É a primeira vez que nós nos deparamos com um texto atribuído a Pedro. É tirado da primeira das duas cartas que são a ele atribuídas. E eu acho sempre importante que nós entendamos algumas informações sobre o texto, porque a interpretação desenvolvida por Emmanuel às vezes leva em conta a autoria e outras vezes não se reporta a autoria. Nós estamos diante de um texto em que isto parece evidente, exatamente porque não se consegue, particularmente nos nossos dias, dar credibilidade da autoria a Simão Pedro. Exatamente porque Simão é apresentado, inclusive no livro dos Atos dos Apóstolos, como um pescador, um homem rude, de trato com as coisas simples, um seguidor fervoroso, porém complicado de Jesus, já que as narrativas que os evangelhos apresentam a seu respeito são sempre narrativas de alguém que se opunha a certas questões, tinha um comportamento intempestivo e, de certa maneira, tempestuoso. Daí, o texto das duas cartas ter aparecido em grego, e grego, koiné, um grego sofisticado, tratando de questões que cada uma delas busca colocar no tempo. A primeira delas, que é a que nós vamos examinar, é endereçada aos peregrinos da diáspora. Veja, aí nós já temos uma pista interessante. Quem está escrevendo fala para os habitantes de Israel que, de certa forma, foram expulsos do lugar onde se encontravam. Então, isto põe o texto
perto do ano 70, no mínimo, no mínimo. Eu sou daqueles que, ao lado de pessoas como o professor Bart Ehrman, americano e um exegeta profundo, alguém que passou a sua existência toda pesquisando a respeito dos textos bíblicos e lecionando sobre eles, embora seja agnóstico, houvera sido ligado à igreja e depois dela se desvinculou porque passou a adotar uma postura mais crítica em relação a alguns episódios que exigem uma adesão da fé. Ele diz, é um texto entre 70 e 90. O da segunda carta, então, é um texto de 92 a 125, o que efetivamente coloca a autoria de alguém que não é Pedro, e que escreve justamente para consolar e orientar um grupo não particular de pessoas. As duas cartas têm essa característica. Elas não se dirigem, como as de Paulo, para um grupo específico, a comunidade de Corinto, a comunidade da Tessalônica. Não. Elas são escritas dentro de um sentido mais amplo. E nós percebemos nitidamente no texto, quando a gente tem a chance de percorrer os capítulos e versículos das duas cartas, que elas são endereçadas por um viés já de natureza teológica. A utilização da expressão cristão, Cristo, demonstra isso. Jesus, como nós aprendemos a reconhecer e como os espíritos fizeram questão de reforçar, é o Jesus de Nazaré, aquele enviado por Deus, sim, mas para cumprir uma tarefa em relação à humanidade toda, não o particularismo de uma determinada seita, de um determinado grupo. Então, isso é muito interessante, porque quando Emmanuel vai desenvolver a interpretação, vocês percebem que ele pega o texto e vai abri-lo de uma forma a nos levar a pensar. E, inclusive, quando volta a Jesus, dá o que parece para mim uma das visões mais lúcidas sobre Jesus. Porque, ao contrário do que muitos às vezes divulgam, no sentido de Jesus ter uma mensagem melodiosa, chegada a corações, eu vejo Jesus com uma virilidade como Herculano Pires o via. Jesus é um espírito amadurecido e que fala para espíritos imaturos de maneira a despertá-los, a convidá-los à mudança. O trecho é muito interessante e porque ele fala a respeito de algo assim bastante fácil de compreender. Vocês são pedras vivas. Essa expressão nas cartas de Pedro, ela aparece mais de uma vez. A pedra, e é uma referência àqueles que seguem a ideia dele, é viva. Ela não é alguma coisa morta. E ele nos diz, nós somos edificados casa espiritual. É a partir dessa expressão, casa espiritual, que Emmanuel titula a mensagem e desenvolve todo o raciocínio. Saber a respeito da autoria, da datação, é muito importante, porque nós vamos, assim, entendendo as coisas e compreendendo a razão pela qual um intérprete como Emmanuel, que já vem escrever no momento em que essas questões estão todas postas, nós não podemos nos esquecer que há um momento lá atrás em que os chamados pais da igreja tudo fizeram para consolidar uma ideia teológica. E esta consolidação
significou escolher textos, dar redação a esses textos, colocar isso tudo como se fosse um alinhave entre o que estava na Torá e em outros livros sapienciais e aquilo que eles dispunham em mãos. Então, tudo isso exige de nós entender por que Emmanuel faz um comentário que não é completo. Ele pinça alguns textos de todos aqueles disponíveis para comentá-los, e o faz, como Kardec fez questão de ensinar a todos os que viriam trabalhar, sob o ponto de vista espírita. Ele tem que fazer uma releitura que seja condizente com a informação que já tem, ainda mais Emmanuel, que foi um espírito participante daquele projeto de Paris, desenvolvido a partir, certamente, de 1854, 55. Ele estava envolvido naquele projeto. Ele é um dos espíritos que está convidado ali para colaborar com Jesus, agora de uma maneira a tirar toda a carga desnecessária sobre a sua mensagem, para dar a ela a vitalidade que originalmente ela tinha. E mais, acrescentar a essa mensagem informações assim. Então, imagine, casa espiritual. Ora, há que se entender que, então, nós somos, enquanto espíritos, os dirigentes daquilo que vem a se representar como sendo a casa, o corpo em que temos. E Emmanuel, então, faz analogias que são muito interessantes, né? Esse processo de trabalhar que Emmanuel adota é um processo muito, muito lúcido. Ele começa justamente chamando a atenção que toda casa deve estar por deliberação e esforço do morador em contínua modificação para melhor. Presta bem atenção na frase. Ele vem para dizer, é o morador que tem que deliberar e se esforçar para modificar a sua própria casa para melhor. Então, não é uma coisa que está pronta e eu não tenho nada para fazer. Não, todos nós temos um compromisso em manter o nosso espírito na reencarnação e fora dela, com condições de ser permanentemente melhorado, avançar. Então, não é uma coisa posta, até porque ninguém começou pronto, começou dotado de recursos mínimos, mas destinado ao máximo de aperfeiçoamento possível. Essa é a mensagem espírita. Começa-se simples, ignorante. Entretanto, se trabalha em próprio benefício para atingir o melhor quadro possível. E ele, então, vale-se do símbolo para falar de 7 tipos diferentes de casa. Olha que trabalho bonito o de colocar uma expressão, casa espiritual, que o morador precisa trabalhar para melhorar, precisa deliberar, tornar melhor. Ele diz, você tem casas que estão na condição de abandono. Espíritos que abandonaram essa tarefa de melhorar-se. E aí diz, estão caminhando para a ruína. Não é o fim do espírito, mas significa jogar fora oportunidades. Quem caminha para a ruína tem que recomeçar. Esse é o primeiro dos exemplos de casa que ele traz. São 7, porque ele diz, há mais 2 que se mostram, de certa maneira, inviáveis.
para aquilo que se deseja delas, que é a própria melhoria. Sufocadas por era entrelaçada, o que significa ocupada com questões que não são as espirituais, presa, enlaçada em questões que são transitórias, e tem até aquelas que são transformadas por iniciativa de quem é o responsável por elas, em redutos traiçoeiros e venenosos da sombra. É uma opção, uma opção. O convite é o convite para a melhoria. O destino é o da melhoria. Porém, o andar é de cada um de nós. Não há como ser diferente. Então, esses 3 tipos já mostram para a gente alguma coisa que complica. Porque quem caminha para a ruína, quem se sufoca pelas questões transitórias, quem se deixa envolver por ideias que o mantêm em sombras, efetivamente terá uma dificuldade muito grande para cumprir a tarefa que ele enunciou no primeiro parágrafo. Ele acresce agora uma questão interessante, em que o inquilino, né, o espírito, até tem algum tipo de atividade, porém ele é relaxado. Ele não cuida daquilo que tem. Inclusive, não remove e volta de novo aquela questão do deliberar. Ele não remove o lixo desprezível. É como se nós não nos esforçássemos para mudar a nossa própria postura espiritual. Deixa ficar como está. E não pode ser assim. Não pode. Porque nós estamos num estágio evolutivo que não é um estágio de aperfeiçoamento aperfeiçoado. É um estágio de aperfeiçoamento, então não pode ficar como está. Eu tenho que lutar, eu tenho que remover o lixo. Eu tenho. E eu agora denoto uma postura que não é, às vezes, a do interesse material, mas eu não estou ligando. Eu continuo assim, então, olha, eu sou desse jeito, vão ter que me engolir dessa forma, eu nunca vou modificar o meu modo de ser, eu não vou trocar as minhas ideias. Não é assim. Nós estamos em evolução, não somos evoluídos. Então, tudo aquilo que não nos serve precisa ficar de lado. Precisa ficar de lado. Sem que a gente incorra na 6ª espécie de casa espiritual que ele apresenta, que é a moradia fantasiosa, aquela que mostra uma fachada, mas que internamente é completamente desorganizada. É uma questão espiritual. Então, ter fachada de boa pessoa, ter fachada de alguém que é observador das regras mais adequadas para bem viver, mas internamente mostrar-se completamente desorganizado, isso traduz uma casa que é problemática. Problemática. Ele diz, a gente também tem aquelas que estão penhoradas em hipotecas de grande vulto. Vejam vocês, 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas complicadas, para chegar nas raras residências completamente livres, em constante renovação para melhor. A liberdade, o livre-arbítrio, demanda esse compromisso. É sério, é sério. Gozar de liberdade pressupõe responder por aquilo que se faz. E ele diz, são raras as residências que não estão envolvidos pelos interesses materiais, que não estão envolvidos pela sombra, que não relaxam deixando o lixo dentro dos seus próprios ambientes, que não estão hipotecadas com débitos que são débitos que não levam ao progresso. Muito raros. Aqueles que já se libertaram. O conhecimento, dizia Jesus, é o condutor da libertação.
É por isso que o Espírito Verdade coloca o amor como pré-requisito, porque é a melhor definição que temos do Pai, ao lado da instrução. Então, é necessário o conhecimento. Para quê? Para trazer liberdade e, obviamente, responsabilidade. A liberdade, do ponto de vista que o Espiritismo nos apresenta, ela envolve a responsabilização. Então, veja, e foi assim que começou o texto. É interessante ver por onde ele começa, para a gente entender aonde ele vai terminar. Ele começa por isso, ó, por deliberação e esforço do morador, a casa precisa estar em contínua modificação para melhor. Então, a gente precisa passar isso em revista permanentemente. Como eu estou enquanto espírito? Eu estou preocupado com coisas transitórias. Bom, a era tomou a sua habitação. Não, eu vou deixar para depois, porque agora eu vou ficar dessa forma mesmo. Eu tenho outros compromissos que não os de natureza com o meu espírito. Isso tudo retarda a nossa própria melhoria. Veja, ele quer pedra viva para que se converta na casa espiritual efetiva. Não quer gente perdida. A mensagem é libertadora, não é uma mensagem de acomodação. E isso, meus amigos, fica muito, mas muito claro, quando Emmanuel, então, passando por cima da questão de A, de B, de C, né? Embora ele escreva que reflete Simão Pedro, mas ele toma a autoria porque sabe que não dá para fechar assim, é diferente de quando ele faz em Paulo e Estevão, onde ele joga a responsabilidade da redação em Paulo sob a inspiração de Estevão. Ele mostra um lado que muitos dos que não conhecem a informação apresentam dificuldades para compreender. Paulo é inspirado por um espírito que ele sim era um espírito aderente a Jesus, diferentemente de Paulo. Paulo tem a visita espiritual de Jesus, mas fica confuso, porque não conviveu com Jesus. Estevão, pelo contrário, vem de um grupo de trabalho na Casa do Caminho. Ele lá chegou e lá se dedicou com afinco. Paulo vem trazendo pré-conceitos, inclusive em relação à mensagem de Jesus, que agora, então, Emmanuel nos apresenta. Olha, a lição de Jesus não é uma carícia embaladora, não é carícia embaladora, é material de construção e reconstrução da reforma integral, outra expressão pesada, integral da casa íntima. Então, não é uma mensagem para falar a corações, a não ser que a gente interprete o coração como interpretavam os textos e o conhecimento da época em que ele esteve como sede do espírito, sede da alma. A não ser que a gente passe por esse raciocínio. Do contrário, não. Vem falar para o espírito que vai se despertando a respeito da sua responsabilidade pessoal. E essa responsabilidade exige construção e reconstrução. Nós estamos no processo de construção. Destinados à angelitude, esse caminho será edificado por nós. Agora, eu preciso, às vezes, demolir certos pontos que eu fui mantendo e que julgava adequados. Isso vai ficar muito claro quando ele fecha o texto. Ele fecha o texto de maneira assim bastante objetiva, para insistir que é imprescindível que os alicerces sejam abalados e renovados. Não se trata de fachada, é alicerce. Quem
já teve a chance de acompanhar uma construção, sabe muito bem a diferença entre as duas coisas. Chama-nos a atenção a fachada, porém, se o alicerce não for bom, a primeira tempestade destrói. Tanto que uma das mensagens mais claras de Jesus diz respeito à construção da casa sobre a rocha, sobre um terreno que seja firme e não sobre o terreno que se movimenta. De volta insiste Emmanuel, a mensagem que não é carícia, embaladora, mas é dura, é clara, ela exige a mudança, ela vai abalar e renovar alicerces. Porque quando os alicerces estiverem bem e solidamente estabelecidos, os vendavais, as intempéries, colherão o espírito, porque ninguém está livre desse tipo de experimento. Entretanto, a sua postura, o seu preparo, a sua formação vão fazê-lo enfrentar aquilo até de uma maneira bastante corajosa. Porque todos ansiamos em ser melhores. Quem não anseia, bem, está na condição daquelas casas primeiras que nós vimos, em que a era, em que o deixar ir para a ruína, acabam sendo o espelho. É diferente, é um convite diferente, que ele, Emmanuel, lê, então, de uma maneira muito, mas muito clara. Presta atenção, você admira Jesus como figura filosófica? Admira Jesus como figura religiosa? Bacana, bacana, mas ele não é só isso. Ele não é só isso. Ele é o restaurador das casas espirituais dos homens. É coerente com o que ele afirmou em um parágrafo antes desse. É coerente. Jesus é essa pessoa que veio para abalar, tanto que questionou tudo. E questionava mostrando a incoerência. Olha, você se preocupa com uma coisa que é transitória. O objetivo não é esse. Você se preocupa com alguma coisa que não tem relevância. Atente. Você está preocupado com o que vai calçar, com o que vai vestir? Tá legal, mas o forte não é isso. O forte não é isso. Você precisa entender quem é você, para que a partir daí a sua relação com as coisas tenha a relatividade que as reencarnações devem ter. Porque todas as que tivemos, muitas vezes nos levam, e os dias presentes são fortissimamente propensos a isso, a manter uma atenção imensa com o que é transitório, distraindo-nos do que é definitivo. Mas, Nazil, houve um tempo em que se pensou mais no definitivo? Eu diria para você que não. Porque houve tempos de obscurantismo, de imposição religiosa cega. Entretanto, a libertação desse tipo de visão não nos deve afastar do entendimento da nossa responsabilidade, porque senão nos transformamos em materialistas, em pessoas que cultivam o corpo, entendem que a existência se limita a ele e espiritualmente não modificam nada. E a mensagem de Jesus é a de restauração da casa espiritual. O reino não é daqui. Te cuida, alerta, fique esperto. E eu disse para vocês, né, que a conclusão dele é fenomenal. Porque como ele enunciou aquela abertura, dizendo que você é o inquilino, fica esperto, fica atento. Você tem que planejar, reorganizar e cuidar da modificação. Ele agora coloca as coisas e pontos muito claros, mas muito claros mesmo. Você é alguém que só tem as plantas e espera reformar, não sabe-se lá quando?
Ou você é alguém que já pôs a mão na massa, fazendo as modificações? Porque nós podemos passar uma existência toda olhando planos. Ah, quando eu me aposentar, eu vou trabalhar. Ah, quando eu tiver mais estudo, eu vou me oferecer para contribuir. Ah, quando... Só plano, que não concretiza, porque os dias vão se passando e a existência vai desaparecer. Virão problemas, e aí quem tem plantas na mão não tem nada mais do que papel, mais do que ideias não concretizadas. Olha, o desafio é outro. Quem sinceramente está vinculado a Jesus, quer seguir em direção a Deus, ele trabalha em benefício não de Jesus, porque Jesus não precisa que trabalhemos em favor dele. Ele já é um espírito angélico, já é um espírito evoluído, que tem condições de entender a Deus e de cumprir as tarefas outorgadas por Deus. Nós trabalhamos em favor de nós mesmos. Nós mesmos. Então, quem trabalha, quem modifica a sua postura, está fazendo por si. Ah, eu sou um trabalhador de Jesus. Legal. Você o imita? Porque se nós o imitarmos, efetivamente o seu exemplo calou fundo em nós. Porém, se a nossa postura for diversa daquela que ele teve, a nossa condição ainda está por merecer muita reflexão. A lição é curtíssima, curtíssima. Ela desenvolve o raciocínio em cima de frases construídas em poucos parágrafos. Porém, ela é profunda demais. Ela é profunda demais. Ela olha para cada um de nós, tentando despertar-nos. Que lado de Jesus você imagina seja aquele que deve prevalecer? Ah, o lado de atender, de amparar. Legal, ótimo, faça isso. É melhor do que ficar parado. Agora, você já entendeu o alcance de uma mensagem que pede para que você fique atento com o que não é transitório? Que se expôs a ponto de mostrar uma coerência que incomodou. Porque Messias, nos dias de Jesus, antes e depois, houveram milhares, que se diziam enviados. E o que restou deles? Jesus não. Jesus era efetivamente um espírito enviado para nos elucidar, nos esclarecer, nos convidar a uma mudança que tem que abalar os nossos alicerces, se os nossos alicerces não forem firmes, não forem seguros para entender o alcance da sua mensagem. Ele fala ao Espírito e disse: agora, talvez vocês não compreendam, não tem maturidade para isso, mas vai chegar um tempo em que vocês terão. Eu não tenho dúvidas de afirmar que esse tempo chegou. Esse tempo está aí. A partir do momento em que o raciocínio não encontrou mais limites, em que o homem deixou de ficar sob a saia dessa ou daquela proteção e passou a pensar por si, a questionar e questionar tudo, ele tem o direito, mas o dever de questionar-se. É o que a mensagem nos propõe. Que tipo de casa é a nossa? 7 são as opções. Acho que com muita sinceridade, durante a semana, a gente pode voltar ao texto com bastante calma. É um texto bem fácil da gente ler e identificar que casa espiritual é a minha. Que espírito eu tenho sido? Para que a gente, na medida do possível,
possa imaginar que está na condição da casa razoavelmente livre, porque são raras as completamente livres. Já não estou mais preso. Ótimo. E aí, o que você está fazendo? Material para construir, reconstruir, está à disposição. Largamente à disposição. O que você está fazendo? Está permanecendo só na planta? Vou mudar isso, mas não é agora? Ou já largou de lado a ideia de ficar sonhando e está modificando a si próprio? Porque aí talvez a gente tenha entendido a mensagem de Jesus. São essas, meus amigos e minhas amigas, as conclusões que o texto me traz. São limitadas, porque a gente não tem muito tempo para expor toda a amplitude, embora eu nunca tenha tido censura de tempo aqui. Essa é uma das coisas que mais me agrada estar aqui aos domingos, é justamente isso. Quem tem a chance de estudar comigo sabe que o tempo, eu não gosto de ficar retido em minutos, acho que a gente precisa alongar. Eu sei que muita gente tem compromisso, etc., mas, às vezes, o texto faz com que a gente possa explorá-lo mais. E o relógio é um amigo, porque a gente perde minutos preciosos com questões que, às vezes, não têm relevância alguma. E, de repente, você tem aí um autoexame. Que tal começar 2026 analisando que tipo de casa espiritual eu sou? Bem sincero. E se reconhecer que está numa daquelas condições complicadas, porque hipotecou o seu espírito a valores que não são os mais importantes, olha aí o convite. Está na hora de desconstruir e reconstruir. Pôr para baixo aquilo que não é correto e começar uma nova construção, mas que é uma construção que tende a ser cada vez mais sólida. Cada vez mais sólida. Vamos juntos, nesses instantes finais, unir os nossos pensamentos. Eu sempre gosto de pegar um ponto dos muitos que nós usamos para fazer as vibrações e trabalhar esse ponto. Infelizmente, o dia de hoje nos mostra a presença de um sofrimento generalizado. Pessoas sendo mortas em ruas por protestarem, pessoas sendo mortas por condições climáticas completamente adversas, pessoas tendo sido mortas porque certos ideais são concretizados à força de armas. Isso mostra o sofrimento, a dor, a dor. O espírito que está num mundo de expiações e provas, e nós, os espíritas, temos essa informação. Ele é posto à prova diante de tantos eventos difíceis, que muitas vezes não dependem da sua escolha. Ele é colhido pela força de movimentos, alguns naturais, para os quais apenas a inteligência nos permite tentar o abrigo, mas outros pelo uso da inteligência sem a análise da consequência. E o sofrimento aparece. A dor visita. Pensemos nessas dores, que não são as dores da enfermidade, as dores do desequilíbrio, mas são dores que estão estampadas no noticiário, a percorrerem as nossas horas, e que nos trazem, sim, um desconforto. Porque se, de repente, onde estamos, tais dores não são manifestas, na casa que todos habitamos, elas aparecem. E é tão difícil imaginar o mundo como nós gostaríamos que ele fosse. Um mundo melhor, mais fraterno, mais justo.
que pelo menos onde estivermos, e em relação àqueles que estão em sofrimento, tenhamos a misericórdia de orar. E é isso que eu convido vocês, nesse instante, a fazer comigo, pedindo a Deus, nosso Pai, a Jesus, que é o grande administrador dessa casa, que inspire aqueles que têm provocado tantas dores, para que nos momentos em que podem refletir, eles consigam entender que o egoísmo é algo que temos que afastar. E trabalhar em favor do outro é muito mais do que trabalhar em favor de nós mesmos. Que essas dores, que os espíritos que experimentam de maneira tão difícil estão passando, traga a cada um o conforto do consolo de uma etapa cumprida, de algo superado, já que a nossa trajetória em relação à angelitude não é uma trajetória rápida e nem alcançável em tão pouco tempo. Que a paz, algo que a gente deseja tanto, possa fazer parte dos dias dessas comunidades, onde, nesse momento, o sofrimento, a dor impera. Que assim seja.